que você conhece na Bíblia? Você, Naomi? O Senhor é o... Nada me... Então vamos ler, abrir a nossa Bíblia em Salmos 23. Salmos 23. Hoje está facinho de encontrar, né, irmãos? É bem no meio da Bíblia. Salmos 23. Irmãos, eu estou fazendo o culto mais no Facebook de novo porque o YouTube ele está me denunciando pelos direitos autorais das melodias dos hinos da congregação. Então o vídeo fica estagnado, não dá visualização e pode também, se houver acusação, eu não sei se alguém está me acusando, porque nunca aconteceu isso. Então eu estou fazendo no Facebook, porque o Facebook não tem essa restrição. E depois eu gravo e coloco também no YouTube, para quem quer assistir no YouTube, tá bom? Então se todos encontramos, Salmos 23 é um salmo do rei Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Até aqui, irmãos. Amém. Glória, glória a Jesus. Queridos e amados irmãos e ouvintes que estão assistindo, que vão assistir mais tarde, esse foi um salmo, irmão, escrito por Davi. A maioria dos salmos, esmagadoramente, foi escrita por Davi. Temos outros que também compuseram salmos, outros poetas. Acho que até Salomão, irmãos, fez algum salmo aqui. Mas este aqui, irmãos, ele foi feito por Davi. Davi escreveu esse salmo mais ou menos há uns 3.000 anos atrás, né, irmãos? Numa noite em que ele estava fugindo ainda do rei Saul, da perseguição do rei Saul. Irmãos, e qual que é, irmãos? Vamos chegar, o que aconteceu com Davi? Como ele chegou nessa situação, irmãos, para ele escrever esse salmo. E esse salmo, irmãos, ele tem uma tradução não muito correta em português. No hebraico está diferente a interpretação do começo dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente vai entrar nesse contexto. Vamos falar um pouco da vida de Davi. Davi, irmãos, foi o segundo rei desse povo escolhido que saiu do Egito pelas mãos de Moisés, né? Entrou na terra guiado por Josué, onde foi estabelecido as divisões de tribos ou estados, né, irmãos? Pelos nomes dos filhos de Jacó e do filho de José. E foi dividida a terra. E quem tomava conta da terra, irmão? Os juízes, né? Levantaram-se os juízes. Lembra lá que nós pregamos Débora, Gideão, Sansão, né, irmãos? Jefté, entre outros. Foram juízes de destaque, tendo o último profeta Samuel. Então Israel era uma terra que, irmãos, não tinha o rei físico. O rei de Israel era Deus. Mas o povo, irmãos, sendo dominado, todavia, por todos os povos que, irmãos, que faziam fronteira com Israel, Israel foi dominado. Por quê? Porque eles, irmãos, quando um juiz levantava, um homem ou uma mulher justo, como Débora e outros homens, levava ao povo, irmãos, a consciência que tinha que se voltar a Deus. Mas quando morria esse juiz, o povo, irmãos, se misturava com as culturas de seus vizinhos e trazia a idolatria para dentro de Israel, e o Senhor tirava a proteção deles. Ou seja, era uma nação, irmãos, não era uma nação ainda bem estabelecida, mas ali um ajuntamento de povo
enquanto em volta deles as nações já eram estabelecidas, tinham um exército. Sem a proteção de Deus, irmãos, eram vítimas fáceis. Então os povos, irmãos, razoavam, diziam que Israel não era organizado, porque todavia não tinha um rei. Não entendiam, irmãos, a parte espiritual. Então o Senhor, irmãos, ele permitiu. E do coração do povo levantou um rei. Do coração do povo, não do coração dele. Do jeito que o povo materializava um rei. A Bíblia fala que Saul era um homem, irmãos, belo, formoso, alto, que não tinha nenhum homem da altura de Saul em Israel. Ele se excedia a todos. Levantou um rei do jeito que o povo imaginava. Mandou o profeta avisar para eles as consequências de ter um rei, de ter um monarca, que ele escolheria as melhores mulheres, que haveria imposto. Até então, irmãos, não havia. Mas, irmão, Saul não foi obediente a Deus, reinou 40 anos. E ainda ele reinando, desobedecendo a Deus, o Senhor mandou o profeta Samuel secretamente ungir Davi. Ainda menino, Davi tinha, acho que na base dos 9 anos. Irmãos, foi introduzido ao palácio pelo espírito de tormenta, né, irmãos, que atormentou Saul. E quando Davi tocava a harpa, o espírito saía, porque Davi tinha a unção de Deus. Irmão, o que aconteceu com isso? Irmãos, Davi, ele foi se destacando. Porque o homem que tem a unção de Deus, o homem que Deus se agrada dele, o homem que procura andar na justiça, na retidão. Nós não somos justos, irmãos, mas nós temos que buscar a justiça de Deus todo o tempo. Nós temos que procurar, irmãos, fazer o melhor em vida. A salvação não é por obras, mas Deus se agrada de nós quando nós nos esforçamos. O meu amor pelos meus filhos, irmãos, ele não vem do que eles fazem, ele é incondicional. Mas, irmãos, o pai se agrada do filho obediente. O filho obediente para o pai, irmãos, é a menina do olho do pai. O pai tem prazer de trabalhar e deixar uma herança para esse filho, diferente do filho insensato. Então Davi começou a se destacar, irmãos. Mais tarde veio a peleja contra os filisteus, a qual o gigante Golias se levantou, nenhum teve coragem, irmãos. O reino supostamente passaria para os filisteus, porque não tinha guerreiro. Mas Davi salvou o reino de Saul, irmãos. Saul não cumpriu a promessa de dar a filha dele para Davi, não cumpriu a promessa de isenção de imposto, e ainda por cima começou a perseguir Davi. Porque Israel, irmãos, ainda que o rei Saul não foi grato a Davi, Israel foi grato. Israel viu o que aconteceu. O povo viu o que aconteceu. Então, irmãos, Davi virou um herói de Israel. Irmãos, e o espírito que estava em Saul começou a perseguir Davi. E numa dessas perseguições aqui, Davi, irmãos, escreveu esse salmo, o Salmo 23. Né, irmãos? Ele escreveu mais ou menos os 3.000 anos. Então o maior perseguidor de Davi, irmãos, não foi um filisteu, não foi um medianita, não foi um assírio, não foi um sírio, não. O maior perseguidor de Davi foi o seu rei, foi o teu irmão de nação, foi Saul. Davi, irmãos, fugia de Saul, perseguido por Saul, irmãos, que queria matar o rei Davi. Irmãos, e Davi, irmãos, ele procurava andar, irmãos, se desviando do mal. Ele podia, irmãos, se ele quisesse, irmãos, mobilizar o povo, ou pelo menos algumas tribos, e fazer uma guerra com Saul, irmãos. Porque naquele momento o povo sabia que Davi era mais sensato que Saul. Mas Davi, irmãos, não aproveitou da situação. Ele preferiu fugir do que tocar no ungido de Deus, a qual 2 vezes, irmão, o Senhor deu na mão dele. E por isso que o Senhor se agradava dele, irmãos. Por isso que ele, irmãos, conseguia enxergar o Senhor nos momentos, irmãos, de perseguição, nos momentos de angústias, nos momentos de opressões. Davi não esmorecia, irmãos, antes ele enxergava que sem Deus nada nós somos. E ele, irmãos, fez isso aqui, esse salmo. E esse salmo começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em hebraico, o Senhor é meu pastor, isso me é por suficiente, de nada tenho falta.
O Senhor é meu pastor, de nada. Então não é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No quesito que agora eu sirvo a Deus, e eu sou um especial, e Deus vai cuidar de mim de uma forma que nada vai me faltar. Não é esse o intuito da graça de Deus para nós, irmãos. O intuito da graça de Deus para nós é, se o Senhor é o meu pastor, já me é o suficiente. Eu posso passar o que for, que eu sou completo, eu sou pleno em Deus. É isso que o Salmo quer dizer, irmão. Não é não, se o Senhor é meu pastor, eu sou um intocável, como às vezes a gente ouve na igreja, eu sou um especial. Isso vai criando um crente mimado, um crente que não tem, irmãos, muitas das vezes noção do que é servir a Deus. Eu muitas das vezes fui, às vezes até sou ainda. A gente acha que nós somos especiais, irmãos, porque nós servimos a Deus. Não, irmão, o que ocorre com o justo, ocorre com o injusto, está nas Escrituras. A diferença é, irmãos, o pós-vida. O pós-vida. O pastor, o que está na porta. Então aqui, irmãos, Davi, ele cita o Salmo. Se o Senhor é meu pastor, do que eu vou ter necessidade? Em tudo, ele me é suficiente. Nas provas, nas tribulações, nas vitórias. Jorge já havia citado isso. No eu vim, não voltarei. Irmãos, e o homem e a mulher de Deus, que realmente serve a Deus, ele tem esse pensamento. Ele não importa, irmãos. Ele quer servir a Deus porque ele ama a Deus. É um sentimento, irmãos, de amor, como temos o amor por um pai, assim temos que amar a Deus. E Davi amava a Deus, irmãos. As coisas de Deus não eram pesadas a Davi, não era um fardo para ele. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque ele realmente amava o Senhor. Ele tinha o Senhor como seu amigo. Ele sabia, irmãos, que sem Deus ele não era nada. Sem Deus, irmãos, Davi continuaria sendo um pastor de ovelhas. Nunca seria um rei. Então aqui ele vem. Se o Senhor é meu pastor, isso já me é o suficiente. De nada eu sinto falta. Aí ele vem no 2 aqui. Ele me faz repousar em pastos verdes. Leva-me junto das águas de descanso. O que ele estava querendo dizer aqui, irmão? Para não entender o que Davi quer dizer, nós temos que entrar no costume da época. O que Davi estava querendo dizer, irmãos? Verdes pastos. Existem verdes pastos em Israel? Hoje pode até existir, por causa da irrigação, hoje existe. Mas naquele tempo de Davi, irmãos, eu morei no deserto lá em Utah, semiárido, o mesmo clima que tem lá em Israel, e a gente não vê verde, irmãos, é raro. A graminha cresce assim, mas aquelas árvores verdes, irmão, é um clima meio seco. Então, quando a gente fala em verdes pastos, a gente imagina aquela grama, né? Aqueles gado naquele pasto verde. Não era, irmãos. Não tinha isso, porque é uma região deserta. Né, irmãos? Então é por isso que ele vai, a palavra, você vê, o verso 2 já vai respondendo 1. Não é aqueles pastos que a gente vê no Brasil, que é um país tropical. É uma coisa semiárida. Esse é o pasto verde de Israel, irmão. Mas isso já era suficiente para Davi. Esses eram os verdes pastos. Porque o homem que tem Deus, irmãos, o olhar dele é diferente. O Senhor Jesus não falou, se os seus olhos se acandeia, a candeia, os olhos são a candeia do corpo. E se os seus olhos forem bons, se você estiver Deus, se a sua mente for de Cristo, você vai ver as coisas boas em tudo, irmãos. Tudo você vai tirar as coisas boas. E Davi começa com isso. Ele estava atribulado, irmãos. Depois ele fala do vale da sombra da morte. Depois a gente vai explicar o que é um vale. Estava cercado de inimigos. Mas ele falou, o Senhor me é suficiente. Se eu perecer aqui, se eles me cercarem, se eles me pegarem, o Senhor me é suficiente. Ele ainda não era rei, irmãos. Então ele mostra aqui, e aqui que ele fala aqui, leva-me junto das águas de descanso. Irmãos, só quem nasceu no deserto sabe a importância das águas. As águas do deserto, irmãos, elas vêm, nasce um açude aqui, ele seca, nasce ali, ela brota, irmão, ela não tem um lugar fixo. Só o rio que é fixo. No deserto, então, vai, faz uma poça. Então o pastor de ovelha, ele tinha que ficar mudando, irmãos, a ovelha. Por isso que o povo de Israel era um povo, irmãos, nômade, peregrino. Por quê? Porque eles eram pastores de ovelha, secava o riacho de um lado, eles tinham que mudar para perto do riacho. Né? Quanto mais perto do riacho eles tinham, menos eles tinham, irmãos, que se afastar, irmãos, da onde eles moravam,
né, para apacentar as ovelhas. Então eles faziam perto ali as tendas dos rios. Então aqui ele fala aqui, ó: leva-me para junto das águas de descanso. Quanto mais perto das águas, menos labor, irmãos, menos ele tinha que percorrer distância para, irmãos, laborar as ovelhas. Aí ele fala: refrigera minha alma. O que ele quer dizer, irmãos? Dá alívio. Quando o Senhor é suficiente para nós, irmãos, ele traz aquela paz que excede todo o entendimento. Ele nos dá o alívio. Nós não vamos na igreja, irmãos, nós não vamos servir a Deus procurando: Senhor, fala comigo, preciso de uma resposta. Irmão, quem serve a Deus de verdade, todas as respostas estão dentro de nós, porque a mente de Cristo está em nós. Eu vou ler as Escrituras e vou entender o que o Senhor quer falar. Eu não preciso, irmãos, ficar nessa... Às vezes a gente, numa situação de emergência, precisamos de uma guia, de uma palavra de conforto. Mas, irmãos, na totalidade dos nossos dias, nós temos a firmeza das Escrituras, a firmeza de Cristo dentro de nós. Então ele fala assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui é o versículo 3. Então, nos momentos difíceis, Senhor, não me deixe esmorecer, não me deixe ser injusto como outros são, não me deixe, irmãos, por um momento de desespero, irmãos, porque todo mundo é injusto comigo, eu vou ser injusto com todo mundo, no mundo também. Então é isso que o Davi fala: refrigera a minha alma, para eu não ser como os meus perseguidores, para eu não responder à espada, os meus perseguidores que me perseguem à espada. Mas para frente Cristo disse: Pedro, guarda a espada, porque quem da espada vive, da espada morrerá. Então aqui, irmão, você vai vendo que a Bíblia vai se encaixando. Então, o Senhor vem, irmãos, refrescar, irmãos, a nossa alma, colocar nós em paz. Veja que Noé pediu o hino 40 do Inário 4, né? Sempre de ti cuidará, irmãos. Sempre de ti cuidará. O Senhor está sempre cuidando de nós. Nós, irmãos, às vezes nos sentimos inseguros, ficamos ansiosos, irmãos, e isso é normal do ser humano. Mas hoje o Senhor vem por esta palavra, através desse salmo, refrigerar a nossa alma. Vem te perguntar, irmãos, qual é o teu problema? O teu problema é maior que o seu Deus? Ou o teu problema você coloca nas mãos de Deus? Não para Ele resolver para você, mas para Ele te guiar nas veredas da justiça, na sabedoria de você conseguir resolver ele. Porque se o Senhor resolvesse os nossos problemas, irmão, qual é o nosso aprendizado na terra? O que nós iríamos aprender? É a mesma coisa de um filho. Eu tenho aqui 2 filhos. Se eu, irmãos, um filho quando atinge uma certa idade, irmãos, ele tem que buscar a sua vida, buscar a sua família. É bíblico, né? O homem buscará a mulher, né? E se unirão, deixarão pai e mãe e se unirão numa só carne. Então existe um tempo que o filho tem que sair de casa, tem que conquistar a sua vida, tem que conquistar o seu aprendizado, lembrando sempre dos conselhos dos pais, lembrando sempre do conselho da palavra. Mas vai chegar uma hora, irmãos, que eles têm que ir. E nós temos que saber, irmãos, que os ciclos começam, os ciclos têm meio e têm fim. E se você quer segurar um filho perto de você, um filho com 20, com 30, com 40 anos, o que você vai ter? Um filho imaturo. Um filho que nunca vai estar, irmãos, pronto para a vida. E um dia você vai passar dessa vida para outra. E qual é o legado que você deixou para o seu filho? Qual que é o legado, o Senhor manda perguntar, que você deixa para os seus filhos? Você está criando os seus filhos dentro das Escrituras? Ou você acha que isso, não, é Ele que vai decidir? Ele vai decidir, irmãos, mas ensina o caminho que ele deve andar. Ensina de pequeno. Então aqui Davi vem nos ensinando, né? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. E aqui no 4, olha que interessante: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Irmãos, um vale, ele é, irmãos, uma planície no meio de 2 montanhas. Existem vales largos e vales mais estreitos, mas o vale, irmãos, é como se fosse um declive no meio de 2 montanhas. E quando você está num vale, irmãos, você está totalmente vulnerável.
totalmente vulnerável. Totalmente. Por quê? Porque os seus inimigos estão te vendo lá de cima. Você era, irmãos, facilmente abatido por flecheiros. Você é facilmente acurralado. Porque você estava, irmãos, né? Você estava numa posição frágil. Frágil. Porque você estava sendo olhado por cima. Como o Senhor olha de nós, irmãos, de cima. E nós estamos numa posição frágil. Se o Senhor não nos protegeu, nossos inimigos nos dominam. Mas aqui, irmãos, ele não está falando disso. Ele está falando, irmãos, dos vales que tinham Israel. Sabe aquele caminho, aquela trilha que tem na nossa vila, né? Sabe aquela trilhinha, Michele? O pastor tinha um vale, vários vales em Israel, porque Israel é feito em vales montanhosos. Então tinha um vale, irmãos, que as ovelhas tinham que passar naquela trilhinha e se caísse para baixo morria. E o pastor ia na frente, irmãos, e as ovelhas, sabe o que as ovelhas faziam? Elas faziam uma linha indiana atrás do pastor. Porque a ovelha segue o pastor. Por vida a ovelha segue o pastor. Então ele está falando aqui, irmãos. Ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte. Esse vale em que tinha, irmãos, um trilho. E se a ovelha desviasse, ela caía. Ele também caía, então ele tinha que ter uma atenção. A ovelha tinha que estar totalmente obediente de trás do pastor. Então ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, irmãos, eu não vou temer mal algum. O que ele está querendo dizer? Ainda que me se apresente o perigo, ainda que o meu inimigo me faça tocaia, eu não temerei. Por quê? Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é vara e o que é cajado no contexto de um pastor, irmãos? A vara, irmãos, ela é um pedaço de pau reto. Tem algumas culturas que elas tinham tipo umas 3 correntes assim, um pedaço de pau que nem um tchaco, que se batia nas ovelhas. Os faraós, irmãos, se você ver as imagens dos faraós do Egito, o faraó era tido como o grande pastor do Egito. Ele fazia assim, irmãos, nas suas tumbas, e de um lado tinha uma vara e do outro lado um cajado. Olha que interessante. Então, irmãos, a vara o pastor usava para corrigir, às vezes para bater na cabeça de uma ovelha. Quando essa ovelha estava se desviando, para proteger ela dos inimigos, para proteger dos lobos, dos coiotes, usava a vara como uma arma. Mas a maioria das vezes era para correção de uma ovelha. E o cajado, irmãos, o cajado ele é como se fosse uma vara, só que ele tem uma ponta, como se fosse um anzol na ponta. Não sei se já chegaram a ver isso. E quando a ovelha ia desviar, o pastor vinha, puxava ela e levava ela no trilho. Ou quando ela caía num buraco, ele usava aquilo, enganchava no pescoço dela e subia. Então o cajado, irmãos, era para guiar quando se levantava. O cajado era para, irmãos, trazer a ovelha perto. Então, irmãos, existe o cajado e existe a vara. A vara de correção e o cajado, irmãos, da misericórdia. Os dois, irmãos, nós temos que andar com a vara e com o cajado. Às vezes é preciso, irmãos, falar mais duro, repreender mais duro. Às vezes é preciso dar uma varada. E às vezes é preciso trazer com o cajado. Assim é a nossa vida, irmãos. Amor, irmãos, não é só abraçar, dar beijo, dizer que ama. Amor é repreensão. Amor é educação, irmãos. E porque o Senhor nos ama, o Senhor nos repreende. Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Isso vai ser chocante para nós que estamos aqui. É que muitas das vezes o pastor usava a vara para quebrar a pata da ovelha. Sabia disso? Sempre tem uma ovelha, irmãos, que ela tem muita energia, ela desviava do foco. Ela saía, ela se desviava. E muitas das vezes ela levava outra ovelha com ela. Não tem lá o famoso ditado, Maria vai com as outras? Uma ovelha que se desgarra levava uma, duas com ela. Então às vezes o pastor vinha, irmãos, ele quebrava a pata da ovelha para que aquela ovelha ficasse mais perto dele. Ela perdesse essa mobilidade. Irmãos, e muitas das vezes o Senhor faz isso com nós, irmãos. Nós vamos perguntar por que as coisas sobrevêm para nós, porque nós estamos nesse caminho, por que o Senhor está nos provando. Porque, irmãos, se o Senhor não nos provar, nós desviamos do caminho, desviamos a nossa família, desviamos os nossos vizinhos, desviamos a nossa parentela. Então muitas das vezes o Senhor vem, irmãos, e machuca a nossa pata, machuca o nosso pezinho de ovelha.
Era assim que o Senhor fazia com Israel, irmãos. Israel se voltava à idolatria, o Senhor feria Israel. Israel se arrependia, o Senhor ia com o cajado e trazia ele para perto. Então Davi, irmãos, está usando o que ele tinha naquele tempo. A tua vara e o teu cajado me consola. Tanto a correção contra o carinho. Tanto, irmãos, a doutrina, como, irmãos, a benção. As duas são benção, irmãos, mas o agrado. Nós temos que saber isso em todos os preceitos da nossa vida. No nosso trabalho, nós temos que ser assim. Pessoas, irmãos, agradáveis, para que as pessoas vejam a face de Cristo em nós. Proceder com justiça, proceder com retidão, ter palavra. Mas principalmente, quando precisar repreender e saber dizer não. Saber dizer não, irmãos, é tão ou mais importante do que saber dizer sim. E as pessoas, irmãos, elas sentem o cheiro. As crianças, irmãos, nossa, a maldade do pecado imputado que está dentro de nós, dado por Adão. Até as crianças, irmãos, percebem em nós quando nós não temos, irmãos, firmeza. E tiram proveito, irmãos. É uma coisa natural do ser humano. E tiram proveito. Você pode perceber nas crianças. Não vou nem falar dos adultos. Quando a criança sabe que um pai é mais flexível com o outro, ela vai pedir uma coisa, ela vai para quem? Ela vai para o mais flexível. Ela vai buscar refúgio no mais flexível. E às vezes, irmãos, o que corrige, ele é tido como ruim. Irmãos, por quê? Porque a criança ainda não tem a mentalidade, não sabe discernir a complexidade da vida. Mas o tempo, irmãos, é a melhor coisa que Deus criou. O tempo e a morte. Ele vai colocando as coisas no eixo. Vai colocando as coisas no seu devido lugar. E nós vamos entender, depois que formos adultos, os conselhos que nosso pai nos dava quando nós era criança. É uma coisa, irmãos, magnífica. Então aqui o Davi fala, irmãos. Ele usa aqui o quê? O pastor. Davi era um pastor. Lembra que Davi era um pastor de ovelha? Então ele usa aqui, irmãos, do seu pastoreamento. O Senhor, irmãos, ele cuida de nós nas provas, cuida de nós na aflição, corrige nós. Irmãos, se o Senhor te corrige, se o Senhor está te provando, é porque, irmãos, o Senhor não desistiu de ti. O Senhor nunca desiste de ninguém, irmão. Somos nós que se apartamos e desistimos de Deus. E o Senhor, irmãos, não é evasivo. O Senhor nos dá o livre-arbítrio. Ele nos convida, mas Ele não nos obriga. Irmão, diversas passagens bíblicas que cita isso. Diversas. O Senhor nos convida hoje. Hoje, você que vai ouvir esta palavra, você que não tem esse contato com Deus, o Senhor te faz um convite. Ele te estende a vara, bate com a vara. Ele vai fazer você se constranger. Você não está andando num caminho correto e você sabe, mas depois da vara ele te puxa hoje pela palavra, através do cajado, e fala: filho, aproxima-te de mim. Irmão, o que nós somos se não for Deus? O que somos nós, irmão, se não for Deus na nossa vida? Irmão, o homem deposita na mulher, a cada relação íntima, milhões de semente. Milhões, sêmen. Um só é fecundado. Cada relação. Você imagina, irmãos, eu mesmo tenho 20 anos de casado. Eu tenho 2 filhos. Esses são os predestinados à vida, irmãos. Essa é a predestinação que o Senhor cita na vida. Para nascer esses 2, irmãos, trilhões de semente morreram. Veja, irmão, como nós somos vitoriosos. E o adversário quer colocar nós numa posição inferior, quer zombar de nós. Irmão, cada um de nós, irmãos, que fomos predestinados à vida, que nascemos, somos vitoriosos. Porque somos um em trilhões, em quadrilhões, irmãos. Podia ter fecundado qualquer semente, qualquer sêmen. Mas foi você que ganhou a corrida.
Aí eu vejo um filho falar pro pai, um adolescente, uma pessoa que já está na hora de sair da casa de 20, 30, 40 anos. Eu não pedi para vir no mundo. Você não pediu. Você correu para vir no mundo. Você ganhou a corrida mais populosa do planeta. Só para você ter uma ideia, é como se todo o estado de São Paulo, 32, dependendo, ou como se todo o Brasil fizesse uma corrida e tivesse um só vencedor. Só um ganharia o prêmio. Sabe quem ganhou? Eu e você. Então você, irmão, não pediu, você correu. A nossa corrida, irmãos, é para a vida. Os judeus respeitam muito isso, irmãos. A vida. Eles podiam quebrar a lei, irmãos, se essa lei, irmãos, fosse interferir numa vida, fosse uma situação de emergência. Eles tinham esse entendimento. E hoje o Senhor Jesus vem por esta palavra, irmãos, nos alertando. Eu vim para que vós tenham vida. E vida em abundância. Não só a vida na terra, mas a vida eterna. Já se perguntou para onde que você vai, a hora que acabar essa vida? A hora que esse fôlego voltar para o Criador? Não importa se você tem bilhões de dólares, trilhões de dólares, ou se você, irmãos, não teve uma casa para morar, morou na rua. Lembra da parábola de rico e Lázaro? Sem Deus nós não somos nada, irmãos. Do nada nós viemos, e sem Deus, irmãos, não somos nada. Voltaremos para o nada. Para o nada, irmãos. Porque o corpo vira pó de novo. O espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus. Mas a alma, que é essa consciência, essa não vai morrer. E existe dois caminhos para ela: salvação ou condenação. Você escolhe. O Senhor faz um convite. Ele não te obriga. Jesus fez um convite universal na cruz. Todos os que crerem e forem batizados. Então o Senhor fala: de todos os que me desse, nenhum se perdeu segundo o filho da perdição, senão o filho da perdição. Quem são todos? De todos os que nasceram, de todos os que tiveram a predestinação da vida. Nenhum se perdeu, senão aquele que quis se perder, que não aceitou a luz. Outra parte, o Senhor Jesus disse: mas a luz veio aos homens, e os homens preferiram as trevas. Ele mesmo fala: eu sou a luz do mundo. Então veja, irmãos, o Senhor aqui, Ele vai citando para nós e vai trazendo nós. Ele deu uma cajadada na nossa cabeça para nos corrigir. Ovelha, não desvie do caminho, não leve a sua parentela, não desvie a sua família. O Senhor traz você de volta com um cajado. Volta aqui, para perto de mim. Porque, irmãos, a ovelha sem pastor, irmão, a ovelha é um bicho tão mimado, irmãos. Você sabia? Aqui nós vamos ver aqui, ó. Quando Davi fala aqui, ó: leva-me junto das águas de descanso. O que significa? Água sem correnteza. Descanso por quê? Porque, irmãos, sabe o que é aprisco, Michele? Aprisco é onde que ficam as ovelhas. Lembra que eu falei para você que o povo é nômade? Ele fica de um lado para o outro conforme a água que ele acha. O que o pastor faz? Ele faz um murinho da altura desse aqui, ó. Um murinho de pedra. Ele fazia um murinho redondo, geralmente, e colocava as ovelhas ali. Sabe o que chama, como chama isso aí? Chama aprisco. Isso que é o aprisco. É um murinho de pedra cercado, em que a porta não tinha porta, geralmente, porque não ia pôr porta. Então era um murinho de pedra. E sabe quem ficava na porta? Quem dormia na porta? O pastor. Por isso que Jesus fala que aquele que não passar por ele, tentar pular, é ladrão e salteador. Eram os animais que tentavam pular para pegar as ovelhas, porque o pastor estava na porta. Então, irmãos, nós temos que estar no aprisco do Senhor, na caminhada do Senhor. A ovelha sem pastor, irmãos, ela não bebe nem água. Você sabia disso? A ovelha não bebe água, irmão, se a correnteza estiver forte. Se a água estiver turva, ela não se arrisca. Ela não toma, ela morre de sede, mas ela não toma água. Então sabe o que o pastor faz? Ele cava um poço. Olha como que dá trabalho cuidar de ovelha. Ele cava um poço e ali ele tira a água. Ou a ovelha vai lá e toma daquela água que não está turva. Às vezes ele tem que dar água na boca dela. E nós somos as ovelhas, irmãos. E Jesus é o pastor. Nós, irmãos, não conseguimos nem tomar água
se não for pela guia do pastor, que nos guia em calmas águas, que nos dá refrigério da alma. Posso usar outros textos bíblicos, a árvore plantada junto ao ribeiro de água, também usando o deserto. Irmãos, o deserto, ele foi designado para acabar com o nosso orgulho. O deserto destrói o ser humano, irmão. O ser humano não pode ficar no deserto muito tempo, porque ele morre. Ele morre de insolação, ele morre de bicho peçonhento, ele morre de sede. Mas, irmãos, o deserto também renova. Moisés foi para onde? Depois que ele saiu do Egito, antes da missão dele? Para o deserto. Para onde que foi Elias? Depois que ele fez aquela grande obra com os profetas de Baal, fugiu para onde? Para o deserto. Para onde foi Cristo antes de iniciar sua missão depois do batismo? Ser tentado onde? No deserto, irmãos. O deserto é necessário para que caia de nós o eu, para que caia de nós o orgulho. Só quem passou pelo deserto sabe que a vida nossa não vale nada. Se nós ficarmos, irmãos, 6 horas num deserto sem tomar água, irmãos, sabe o que acontece quando você morre de insolação? Sabe o que acontece? A morte, a melhor morte que tem. Se você estiver num deserto, tira a roupa, fica nu. Em horas você vai desidratar, você vai deitar cansado, você não vai acordar mais. É assim que é a morte de desidratação. Você deita, você senta para descansar, você deita, você dorme e não acorda mais. Olha que morte magnífica. Magnífica. Por isso, irmãos, que as pessoas árabes usam aqueles turbantes, aquelas roupas pesadas, para proteger. Quanto mais roupa, menos você se desidrata. Você vai suar mais, mas a desidratação da célula. A célula desidrata, irmãos, ela desliga o cérebro. Não volta mais, porque não tem hidratação. O nosso corpo é movido por água. E como que o Senhor, irmãos, se refere a nós? Ele é a água da vida. Irmão, deixa a água da vida irrigar esse deserto que você está passando. Então Davi vem aqui, irmãos, trazer para nós, né, irmãos, esse salmo. Eu sei que você queria só ouvir benção do salmo. Ah, se o Senhor é meu pastor, Ele vai cuidar de mim. Sim, Ele vai cuidar. Mas o que Davi está dizendo é: não importa o que eu passar no deserto, se o Senhor é meu pastor, para mim já é suficiente. Como Paulo falou, se viver vivo, se morrer em Cristo vivo, de toda forma com Cristo eu ganho. Então aqui ele fala assim, aqui ele já sai do contexto de pastor, irmãos, no verso 5. Ele fala assim: prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que Davi está querendo dizer? Prepara uma mesa. O que é, irmãos, uma mesa no contexto hebraico? Irmãos, o povo hebraico não come com qualquer pessoa. Para você comer na mesa de um judeu, irmão, significa um ato de intimidade supremo. Pode ver que o judeu não come na casa das pessoas. Existe alimento que o judeu não mistura. Carne com queijo é um alimento. Então o judeu não come, irmãos, cheeseburger. Não mistura. Não pode cozinhar o cabrito, irmãos, no leite da sua mãe. Tem, irmãos, lá em Deuteronômio, Levíticos, tem lá, irmãos, as regras que o Senhor deu para o povo. Mas é para aquele povo. Nós, irmãos, somos o povo universal, irmãos, que Deus escolheu através da misericórdia dele com o homem, chamado graça, favor e merecido. Então, irmãos, o que Davi está falando? Prepara uma mesa, mas não está falando para os inimigos comer com ele, na presença. Ou seja, irmão, mesa é um lugar, irmãos, que você honra, um lugar de convidados, um lugar que se demonstra amizade. Senhor, prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, que os meus inimigos, Senhor, vejam que eu sou um homem de Deus, que a minha honra não é para mim, mas que eu sou um servo teu na terra. É isso que Davi está querendo dizer. Aí ele fala assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Mais uma vez nós vamos voltar para o deserto. As pessoas tomavam banho no deserto todo dia? Não tinha água, irmãos. Não tinha. De vez em quando Jesus e os discípulos tomavam banho nos riachos, porque eles ficavam de tenda em tenda, irmãos. E o The Chosen mostra muito isso. E é muito bom você assistir a série, que você vai ter uma outra visão, né? Então o que acontece, irmãos? Quando você ia na casa de uma pessoa, quando você era honrado, o que a pessoa fazia?
Primeiro ela lavava seus pés, lavava, tirava a poeira, né? E o que acontece? Ela ungia a sua cabeça com os óleos aromáticos, caríssimo naquele tempo. Era o perfume que é adicionado ao óleo. Então, unge, né, a minha cabeça, para que o meu cálice venha transbordar o bom cheiro do Espírito Santo na podridão do nosso corpo. É isso que Davi quer dizer. Por isso que Jesus, irmãos, quando ele chegou na casa de Jairo, acho que é Jairo, né? Jairo não lavou o pé dele, não recebeu ele bem. Maria o fez e quebrou o vaso com alabastro, né? E enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Jairo não recebeu bem Jesus. Maria sim. Ela fez, irmãos, o que tinha que fazer o anfitrião. Honrar, irmãos, o Senhor Jesus. Honra o Senhor Jesus na tua vida, irmãos. Deixa Ele, irmãos, lavar os teus pés. Não foi isso que Ele fez com Pedro? Não, Senhor, Tu não me vai lavar os pés. Sabe por quê, irmãos? Porque era esse o serviço do quê? Do servo. O Senhor Jesus se colocou na posição de servo para nós, porque Ele nos serve. Nós somos convidados a estar na mesa do Senhor. Ele nos serve. Olha, irmãos, que coisa linda. Olha a humildade. Qual rei que fazia isso, irmãos? Qual homem de posição que faz isso? Deus desceu na terra e fez isso, irmãos. Lavou os nossos pés. Nos purificou. Ah, Senhor, Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Senhor, então o corpo todo. Não, era só os pés, irmãos. Senhor, lava os nossos pés, irmãos, e tira nós da imundícia, da secularidade do mundo. E unge a nossa cabeça com o Espírito Santo. Aí vem o batismo, irmão. A limpeza do pó da terra. Eu estou deixando o mundo secular e dizendo que agora eu sou um convidado de Cristo para a sua mesa. Olha que coisa linda, irmãos. O batismo lava os nossos pés do pó da terra, da imundícia, do pecado. Agora eu sou um convidado de Cristo. Não foi assim que Cristo falou: eu vou para o Pai interceder por vós, vou preparar morada, mas vos deixo o Espírito Consolador. Eu unjo a vossa cabeça. Glória ao nome santo do Senhor. Receba a unção de Jesus Cristo onde na tua cabeça. Você já está limpo, irmãos. Você já aceitou a limpeza, o batismo. Os teus pés, irmãos, eles já estão lavados da poeira do pecado que nos foi trazido representando por Adão. Mas a unção, irmãos, com os aromas suaves que agrada a Deus. Irmão, você tem noção do que é isso? O Senhor mandava, irmãos, o povo colocar um incenso, irmãos, lá no tabernáculo. Hoje, quem que é o incenso, irmãos? É o Espírito Santo habitando dentro de nós. É o Espírito Santo, irmãos, que nos faz dar bom cheiro para Deus. É o Espírito Santo que nos guia nos caminhos das veredas do Senhor Jesus. Então Davi vem aqui, ele fala: prepara uma mesa, Senhor, me honra, que os seus adversários vejam que eu não sou melhor que ninguém, mas que eu sou um servo teu. Unge a minha cabeça com óleo, Senhor. Cobre o meu mau cheiro. É isso que Davi está querendo dizer. Cobre o meu fétido pecado. E o meu cálice transbordará da justiça e da misericórdia. Aí ele vem aqui, irmãos, para corroborar com o que o Tiago está falando. Aí ele vem no 6, que é o último. Ele fala assim, no 5 de novo: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí ele vem aqui. Porque assim, ele continua: a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Glória ao nome. Irmão, você está entendendo a profundidade desta palavra? Você está conseguindo entender a profundidade deste salmo? Se você, irmão, se deixar a ser ungido, se o óleo da unção do Espírito Santo está em ti,
O que vai transbordar o seu cálice? Misericórdia e bondade. Irmãos, tudo que Jesus falou. Como que você pode dizer que ama a Deus se você odeia o teu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, e você diz que ama a Deus que você não está vendo? Outra parte que Cristo falou: misericórdia quero, não sacrifício. Irmão, misericórdia, se compadecer do teu irmão. Irmãos, estender a mão para aquele que está no lixo tem muito mais valor do que qualquer uma obra que você faz, qualquer um sacrifício, qualquer jejum, qualquer oração, qualquer prosélito que você faz para Deus. Não tem o valor da misericórdia, não tem o valor da bondade, não tem o valor da compaixão, não tem o valor da caridade, porque Deus sabe que nós somos sujos. Por isso o Espírito Santo vem e, irmãos, unge a nossa cabeça. Você está entendendo, irmãos? Tudo que o Senhor Jesus falou, irmãos, a Bíblia toda aponta para Cristo. Você está entendendo porque Jesus falou essas palavras? Misericórdia quero e não sacrifício. A misericórdia, irmãos, olha, a misericórdia, ela supera a justiça. Que isso, irmão Tiago? Já imaginou se Deus fosse justiça conosco, irmão? Você já imaginou se Deus, irmãos, desse para nós o que nós merecemos? Ah, eu sou justo. Vamos lá, Michele. Michele é uma pessoa que anda, parece uma santa, ela é justa. Mas a Michele tem 2 filhos, não tem, Michele? Você tem 2 filhos. Um filho seu toma o caminho e o outro filho seu não toma. E você não age com a mesma justiça com os 2. Um mora na tua casa e o outro não. Na hora de dividir a herança, divide em parte igual. Você foi justa, Michele? Mas você pode ter sido misericordiosa, porque você viu que um filho precisa mais. Não teve, né, a capacidade do outro. Você vai jogar o seu filho para fora? Às vezes precisa. Às vezes a misericórdia, irmãos, ela vem de uma forma que você não entende, que seu filho não entende. Às vezes a misericórdia, irmãos, é dando para ele o deserto. Ou não foi a misericórdia que Deus deu para Cristo? Se Cristo não tivesse passado, irmãos, as dores de um homem normal, se ele não passasse as dores na cruz, irmãos, não tinha redenção, não tinha graça, irmãos. Se Cristo não fosse pregado, irmãos, se a sua carne não fosse rasgada no prego, se a sua cabeça não tivesse o espinho, não havia redenção, irmãos. Porque só pela morte do Cordeiro, o imaculado sem mancha, é que podia o Senhor aceitar a graça, o sacrifício. Cristo foi o último sacrifício. Ele se sacrificou por nós. E nós não precisamos nos sacrificar por Ele. Ele só pede para nós uma coisa: misericórdia e bondade. Bondade com quem? O nosso próximo. Misericórdia com quem? O nosso próximo. O Senhor não precisa da nossa bondade, irmãos. O Senhor não precisa da nossa misericórdia. Você acha que Deus precisa de nós, irmãos? Se Deus está usando de você, você acha que é você? É que Deus precisa de você? Irmão, só nessa terra aqui, irmão, são 8 bilhões de pessoas. Você acha mesmo que é insubstituível? Você acha que se o Senhor não tivesse Davi, ele não poderia escolher outro? Mas o Senhor sonda o coração do homem. E quando o coração do homem é honesto, é sincero, é misericordioso, o Senhor viu o cuidado que Davi tinha com as ovelhas. Ele mesmo falou antes de enfrentar o gigante. Eis que eu estava lá apacentando a ovelha, veio um urso, arrebatou uma ovelha. Ele foi lá e tirou a ovelha da boca do urso. Ele não podia ter deixado, irmãos. Se é você, irmão, você está cuidando da ovelha, vem um leão e pega a ovelha, você vai lutar com o leão? Não, perdeu uma ovelha. Uma ovelha no meio de 100 faz diferença? Para nós não, irmãos, porque nós olhamos tudo com o olho de mamão, do dinheiro. Mas para Deus, irmãos, cada ovelha tem nome. Cada fio de cabelo tem um DNA, tem um registro, a marca de Deus imputado lá dentro. Para nós não tem valor, irmãos. Nós não entendemos, irmãos, a grandeza de Deus. Deus existe?
Deus existe, Noah? Sim. Deus existe, Michele? Deus existe, Naomi? Deus não existe. Deus é. Para mim existir, alguém tem que criar. Deus é, irmãos. Ele está fora disso aí. Nós não conseguimos entender. Ele falou que nós não ia conseguir. Mas ele falou uma coisa: a minha graça vos basta. O Senhor vai revelar tudo para nós no final, irmãos. Aí tem um monte de gente: não, eu que tenho o verdadeiro evangelho, eu que sei, eu que isso, eu aquilo. Você não sabe nada. Você vai passar vergonha no final. Seja humilde. E fala lá, como um dos filósofos, não lembro quem foi, se foi Sócrates, foi: só sei que nada sei. Paulo mesmo falou, né, irmãos? Quanto mais eu sei, quanto mais eu busco, mais eu vejo que eu não sei nada. E que se não fosse a misericórdia de Deus, eu não chegaria ao final. Por isso que ele fala: estando fraco, eu estou forte. Quando eu vejo a minha incapacidade, eu sou humilde o suficiente e deixar Deus tomar conta da minha vida. Senhor, sem ti nada sou. Sem os teus conselhos não consigo. Sem ti não consigo caminhar. Porque a ovelha sem pastor, irmãos, ela não consegue nem tomar água. Se não é o pastor levar ela para o pasto, irmão, ela não vai. Ela morre, irmão. Ela morre de fome. Ela cai depressiva. A ovelha é assim, irmão. Depressiva. Sabia que a ovelha é o bicho mais depressivo que tem? Ela ama tanto o pastor dela, irmão, que se o pastor morre e não tiver um menino, lembra que eu falei que você tem que ter um menino? Ela morre, irmãos. Sabia que ovelha é o único bicho que você não pode trocar? Vamos supor assim, eu tenho uma casa, antigamente era assim a barganha, eu vou trocar por um cavalo. A barganha era assim. A ovelha não pode. A ovelha não transfere de um dono para outro. Ela morre depressiva, irmão. Ela morre. Não havia essa troca de ovelha. Uma ovelha, irmãos, pode passar 2 pastores. Um dia, se alguém for lá em Israel ou algum país que tem, pode passar 2 pastores e cruzar os rebanhos. Vamos falar, tá 2 pastores, passou aqui, as ovelhas se misturou. Eles param, conversam, as ovelhas estão tudo misturado. Elas estão ali pastando junto. Quando um fala: tchau, agora eu vou pôr. Quando um vai pro aprisco dele e o outro vai pro aprisco, ele não precisa chamar, irmão. As ovelhas do aprisco seguem ele, as ovelhas seguem ele. Não segue o outro pastor. Irmãos, é uma coisa incrível. Por isso que Jesus falou: existem ovelhas que não são do meu aprisco. Não citam o nome de Cristo, não seguem. Mas o Senhor vai agregá-las. O Senhor agregará. Irmãos, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. A ovelha conhece o dono por 2 características. Primeiro, a voz. Segundo, o cheiro. Sem a voz e sem o cheiro, irmãos, ela é perdida, ela não sabe o que fazer. A vida da ovelha é 100% confiança no pastor. E Jesus Cristo vem por esta palavra através do Salmo 23. Eu sou o bom pastor, o que dá vida pelas ovelhas. Glória ao nome santo do Senhor. Então ele vem aqui: se você, Senhor, me exaltar, prepara para mim, Senhor, me exalta, para que os meus inimigos vejam que Tu está comigo. Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo, e o meu cálice vai transbordar. E a bondade e a misericórdia certamente me seguirão. Olha a confiança, irmãos. Se Tu, Senhor, encher o meu cálice, me ungir, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi não tinha confiança nele. Ele tinha confiança no Senhor. Você está entendendo por que Davi é o homem segundo o coração de Deus, irmãos? Você está entendendo por que nós temos que ter essa confiança em Deus, irmão? Eu não posso. Mas o meu pastor pode. Eu não posso me proteger. Mas o meu pastor coloca eu dentro do aprisco. Por isso que Jesus usa: eu sou a porta que ao céu conduz. O pastor fica na porta do aprisco. Ele dorme na porta para nenhum bicho passar. Eu protejo vocês. Coloco vocês no meu aprisco. E até ovelhas que não são do meu aprisco me convém acrescentar. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, qual que é o maior poder da ovelha? A obediência. Qual que é o maior poder da ovelha? A dependência. Esse é o maior poder do crente. A obediência a Deus
e a confiança que Ele nos levará a verdes pastos. O que Davi coloca nesse salmo é o seguinte: se o Senhor é meu pastor, posso descansar no Senhor. Aonde Ele for eu vou, o caminho que Ele me levar tá bom, o que Ele fizer tá bom, irmão. Quando você atingir esse nível de fé, irmãos, quando você atingir, irmãos, essa dependência de Deus, tudo na sua vida vai mudar. Eu não tenho dúvida do que eu estou te falando, porque aconteceu comigo. A Michelle está aqui, ela testemunha. 20 anos que nós fizemos isso. 20 anos que o Senhor cuidou de nós. Em todas as áreas da nossa vida. O Senhor tirou nós de lugares difíceis, de vidas difíceis. E nos colocou, irmãos, numa posição, irmãos, de seguidor, de ovelha. Nos honra. Mas a honra de Deus não é para exaltar nós. É para exaltar que Ele se apraze de estar conosco. A honra do homem de Deus, irmãos, não é a honra de querer se mostrar, de querer ser melhor que o outro, de querer mostrar que sabe mais do que o outro. A honra do homem de Deus simplesmente é ser habitado por Deus. É abrir a boca, sair palavra de Deus. É, irmãos, o conforto de dar uma palavra correta na hora que a pessoa precisa, porque Deus está na nossa boca. É, irmãos, fazer um negócio correto, porque Deus nos guia no negócio. É saber discernir um aproveitador e um necessitado, porque Deus nos mostra. É saber ter discernimento. É saber falar não para quem precisa falar não, e sim para quem precisa falar sim. É saber julgar os casos internamente e decidir a maneira correta. Se você deixar Deus tomar conta e ser 100% dependente dele, você nunca errará na tua vida. Davi errou, irmãos. Pecou. Cometeu adultério? Cometeu. Matou Urias? Matou. Mas quando ele foi confrontado, ele falou: Senhor, realmente eu errei. Ele não jogou a culpa no outro. Viu como que o coração dele era sincero? Se você tiver esse coração, você pode errar, pode pecar, mas o Senhor não te imputará o pecado. Porque quando você for confrontado: Adão, por que o fizeste? Senhor, porque eu sou fraco, preciso de ti. Um pai jamais, irmãos, se eu chegar no meu filho que ele fizer uma coisa, irmão, difícil, que ele merece um castigo, e ele falar: papai, perdão, eu errei. Irmão, ele quebra o teu ódio na hora. Era só isso que Deus queria de nós. Por isso que ele perguntou a Adão: por que o fizeste? Se Adão falar: Senhor, eu sou um pobre coitado, Senhor. Tu fala, mas tu é Deus, eu não. Irmão, confessa as tuas faltas ao Senhor. Entrega nas mãos deles. Confia nele, porque você, ovelha, não pode viver fora do aprisco. A ovelha fora do aprisco, ela não tem arma nenhuma. Ela não tem nem senso de guia, irmãos. Nem senso de se guiar ela tem. Ela é totalmente dependente do pastor. O Senhor é o meu pastor. E se Ele é o meu pastor, eu estou 100% saciado em Cristo. Eu sou completo. Né, irmãos? Eu não sinto necessidade de mais nada. Porque eu sei que se eu estou sendo provado, é por um bem maior. Se eu estou sendo abençoado, é para abençoar outros. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. De nada terei falta. Esta é a confiança que o Senhor quer nele. Ei! Esta é a confiança que o Senhor quer nele. Esse é o relacionamento que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Esta é a palavra que o Senhor nos dá nesta manhã. Deus seja louvado. Amém. Amém.